Eles já foram donos dos papéis principais nas novelas mais assistidas do país, capas de revistas e ícones que marcaram a nossa memória. Mas no auge do sucesso, dos aplausos e do glamour, essas celebridades tomaram uma decisão radical que pegou todo mundo de surpresa. Abriram mão dos holofotes para dedicar a vida inteira ao altar. O que fez artistas tão consagrados abandonarem a fama para se tornarem pastores? Prepare-se para relembrar trajetórias impressionantes e descobrir o que realmente motivou essa transformação profunda na vida desses grandes nomes da cultura popular brasileira. Se você viveu os anos 90, com certeza cantou e dançou ao som de sucessos como Mina de Fé e Marrom Bombom. À frente do grupo Os Morenos, o cantor Vaguinho se tornou um dos maiores fenômenos da era de ouro do pagode, marcando presença em todos os programas de auditório da TV. Mas por trás daquela euforia constante, da fama e de uma rotina intensa de festas e excessos, ele travava batalhas pessoais que quase lhe custaram tudo. A virada aconteceu quando ele decidiu abrir mão de todo aquele estilo de vida para buscar um recomeço na fé. Vaguinho foi consagrado pastor na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro. E hoje usa sua voz e o seu testemunho para aconselhar e transformar a vida de pessoas que enfrentam as mesmas lutas que ele conseguiu superar. Capas de revistas disputadíssimas, ensaios marcantes e presença constante nas principais novelas dos anos 2000. Karina Bach se tornou um dos rostos mais conhecidos e carismáticos da televisão brasileira, brilhando em produções de grande sucesso como Da Cor do Pecado e consagrando-se como a grande vencedora de reality shows inesquecíveis. Ela tinha toda a fama, os holofotes e o carinho do público, mas nos bastidores, sentia que faltava algo essencial em sua vida. Foi aí que uma virada radical surpreendeu a todos. Karina decidiu abrir mão dos papéis na teledramaturgia, dos contratos comerciais e de todo o glamour do entretenimento secular para viver um chamado de fé. Hoje ela atua ativamente no ministério cristão, prega em igrejas pelo país e usa sua voz para compartilhar uma mensagem de transformação, provando que a sua verdadeira paz estava muito longe da vaidade da televisão. No início dos anos 2000, as tardes de sábado na televisão brasileira eram marcadas pela disputa emocionante de novos talentos. E foi no tradicional palco do programa Raul Gil que a voz de Bianca Toledo conquistou o público. Ela despontava para uma carreira brilhante na música com apresentações marcantes e uma presença cada vez mais forte na TV. Mas a trajetória da jovem cantora sofreu uma reviravolta dramática que chocou o país. Após complicações gravíssimas de saúde, Bianca enfrentou meses em coma, dezenas de cirurgias e um quadro considerado clinicamente irreversível. Contra todos os prognósticos, ela sobreviveu. Ao se recuperar, Bianca abandonou a carreira secular para ser consagrada pastora e palestrante, transformando sua luta contra a morte em um dos testemunhos de fé mais compartilhados do Brasil. Cabelos coloridos, energia vibrante e dona de uma das vozes mais potentes da nossa música. Nos anos 70 e 80, Baby do Brasil sacudiu o país à frente dos novos baianos e fez história na MPB com sucessos que atravessaram gerações. Mas no final dos anos 90, após uma intensa experiência espiritual, ela tomou uma decisão que pegou o público de surpresa. Decidiu dedicar a sua vida ao altar e fundou sua própria igreja. Só que a Baby nunca foi convencional. Sem abrir mão do visual marcante e da irreverência, ela se autodeclarou a primeira popstora do Brasil, levando sua mensagem tanto para os templos quanto para os palcos e trios elétricos. Uma transformação única que uniu o pop e a fé de uma forma nunca antes vista. O som pesado, as letras polêmicas e os estádios lotados de norte a sul do país. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a banda Raimundos era uma verdadeira febre nacional, e a voz à frente de todo esse furacão era Rodolfo Abrantes. Mas em 2001, no auge absoluto do sucesso, dos prêmios e dos cachês milionários, veio uma decisão que chocou os fãs e parou o Brasil. Ele largou a banda de um dia para o outro. Por trás daquela energia nos palcos, Rodolfo enfrentava um vazio profundo e encontrou na fé um motivo para recomeçar do zero. Ele trocou os holofotes do rock pelo altar, foi consagrado pastor e hoje dedica a vida a viajar pelo país pregando e cantando sobre a sua transformação. Uma reviravolta histórica que até hoje impressiona quem viveu aquela época. Em 1992, ele despontava como um dos novos galãs do horário nobre da TV Globo. Mas o que parecia o início de uma carreira de sucesso se transformou no caso mais assustador da história da televisão brasileira, o assassinato da jovem atriz Daniela Pérez. Anos após cumprir sua pena na prisão, a vida de Guilherme de Pádua tomou um rumo que gerou enorme repercussão e debate nacional.
Longe dos estúdios, ele estudou teologia e foi consagrado pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. No ministério, passou a liderar projetos de assistência social e apoio espiritual a presidiários, buscando uma redenção que dividiu opiniões públicas até a sua morte repentina, em 2022. Uma trajetória marcada pela tragédia e por uma reviravolta religiosa que impactou o país. Imagine estar no topo absoluto do futebol mundial, ser aplaudido por multidões na Europa, disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira e conquistar os títulos mais cobiçados do planeta. Roberto Firmino viveu exatamente esse auge como um dos maiores ídolos da história recente do Liverpool. Mas por trás de toda a glória dos gramados, dos milhões e do glamour internacional, uma transformação silenciosa acontecia longe das câmeras. Ao lado da esposa, ele começou a liderar reuniões de fé, fundou a Igreja Maná em Maceió e em 2024, deu o passo que pegou o mundo do esporte de surpresa, foi oficialmente consagrado pastor evangélico. O craque que fazia estádios inteiros tremerem com seus gols hoje usa sua voz e influência para pregar no altar e impactar vidas de um jeito completamente diferente. Toda manhã, milhões de famílias ligavam a televisão no SBT para acompanhar aquele jovem de energia inesgotável que virou um fenômeno nacional distribuindo prêmios. Yuji Tamashiro parecia viver o sonho de qualquer artista: dinheiro, fama estrondosa e portas abertas em todos os lugares. Mas o que as câmeras nunca mostraram foi o preço altíssimo dessa exposição precoce. Por trás dos sorrisos no palco ao vivo, ele enfrentava crises profundas, noites perdidas em excessos e um vazio sufocante que nem todo o sucesso do mundo conseguia preencher. Foi no limite desse esgotamento que veio a virada mais surpreendente da sua vida. Yuji decidiu romper com aquele estilo de vida para buscar um propósito inegociável na fé. Hoje, aquele mesmo garoto que comandava as manhãs da televisão viaja pelo Brasil e pelo mundo com missões de impacto que chegam até o Japão, subindo aos púlpitos para ministrar e mostrar que a sua verdadeira história começou quando os holofotes se apagaram. Ele enfrentou a fome na infância, superou lesões gravíssimas e chegou ao topo do futebol mundial, vestindo camisas de gigantes como Santos, São Paulo, Milan e a seleção brasileira. Mas nos bastidores dos vestiários mais badalados do planeta, o atacante Ricardo Oliveira chamava a atenção por algo bem diferente da maioria dos jogadores. No auge dos contratos milionários e da fama internacional, ele foi consagrado pastor na Assembleia de Deus. Enquanto balançava as redes nos finais de semana, durante a semana ele liderava estudos bíblicos, orava com companheiros de equipe em quartos de hotel e usava suas próprias superações para transformar a vida de outros atletas. Um caso raro de quem exerceu o chamado pastoral no auge da carreira, mostrando que a sua maior vocação ia muito além dos gramados. Quem foi criança nos anos 80 certamente acordava cedo para assistir ao palhaço mais famoso da televisão brasileira. Mas enquanto fazia milhões de famílias gargalharem todas as manhãs no SBT, o homem por trás daquela maquiagem colorida vivia um inferno particular. Arlindo Barreto alcançou o ápice do sucesso e da audiência, mas nos bastidores, travava uma batalha brutal e silenciosa contra o vício em drogas pesadas. O contraste entre a euforia em frente às câmeras e o vazio quando os refletores se apagavam quase custou a sua vida. A grande virada aconteceu quando, no fundo do poço, ele encontrou na fé a força para se reconstruir. Arlindo superou a dependência química, formou-se em teologia e foi consagrado pastor na Igreja Batista. Aquele que divertiu a infância de uma geração inteira trocou os holofotes da TV para dedicar sua vida a resgatar pessoas que enfrentam as mesmas dores que quase o destruíram. Se você viveu os anos 80, é bem provável que tenha visto o rosto desse rapaz estampado em cartazes por todo o país. Neil estava no epicentro de uma verdadeira febre nacional como um dos integrantes mais queridos do grupo Dominó. Era uma histeria sem precedentes, fãs aos prantos nos aeroportos, capas de revistas disputadas e uma rotina alucinante na televisão. Mas enquanto milhões de jovens sonhavam em estar no lugar dele, Neil sentia que faltava algo essencial. No auge absoluto do sucesso, ele tomou uma atitude radical e decidiu abandonar os holofotes. O que aconteceu depois pegou todo mundo de surpresa. Ele mergulhou nos estudos, formou-se em Direito, concluiu a faculdade de Teologia e foi consagrado pastor na primeira Igreja Batista de Curitiba. O ídolo pop que arrastava multidões trocou os palcos pelo altar, dedicando a vida a aconselhar e transformar histórias longe de qualquer vaidade. Crescer como filha de dois ícones da MPB, Baby do Brasil e Pepeu Gomes, já colocava os holofotes sobre ela desde o berço.
E na virada dos anos 2000, Sara Shiva conquistou o próprio espaço ao explodir nas rádios e na TV com o trio pop SNZ, ao lado das irmãs, emplacando hits que marcaram toda uma geração. Mas no auge do sucesso e com a carreira em plena ascensão, uma decisão radical mudou tudo. Em 2003, ela abriu mão dos palcos e do glamour secular para mergulhar de cabeça na fé. Ordenada pastora, Sara surpreendeu o país ao criar o famoso Culto das Princesas, ministério focado em restauração emocional, autoestima e princípios de relacionamento. A estrela do pop dos anos 2000 se transformou em uma das vozes pastorais mais comentadas do Brasil, dedicando a vida a aconselhar milhares de pessoas longe da indústria musical. Ele rodava o Brasil inteiro nos palcos mais disputados do país, emprestando a sua voz potente para uma das bandas de pop rock mais consagradas da nossa música, o Jota Quest. Thales Roberto vivia a rotina frenética dos grandes festivais, turnês lotadas e o prestígio dos bastidores da indústria secular. Mas enquanto milhares de pessoas cantavam aqueles sucessos, ele enfrentava um vazio profundo e tomou uma decisão drástica: largar tudo para voltar às suas raízes de fé. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro divisor de águas. Thales não apenas se tornou um dos maiores fenômenos da história recente da música gospel, como foi consagrado pastor na Sara Nossa Terra. O músico que brilhava nos bastidores do rock nacional trocou os holofotes do entretenimento pelo altar, usando seu talento e sua história para inspirar multidões. Se você acompanhou as novelas dos anos 90 e 2000, com certeza se lembra desse rosto marcante na televisão. Gisele Policarpo cresceu praticamente diante das câmeras, brilhando em temporadas clássicas de Malhação, no sucesso estrondoso de Mulheres Apaixonadas e mais tarde na novela Os Mutantes. Ela tinha talento de sobra, carisma e as portas sempre abertas nas maiores emissoras do país. Mas quando muitos imaginavam que ela seguiria brilhando no horário nobre por décadas, Gisele tomou uma decisão que pegou o público de surpresa. Abriu mão dos holofotes e da vaidade da TV para viver algo que considerava muito maior. Ao lado do marido, ela assumiu o pastoreio na Igreja Bola de Neve, trocando os estúdios de gravação pelo púlpito e dedicando a vida a aconselhar e cuidar de famílias longe da ficção. Em 2014, ela conquistou milhões de fãs ao protagonizar uma das temporadas mais marcantes de Malhação na pele da sonhadora Bianca. Bruna Mu parecia ter o caminho perfeito traçado na TV Globo: talento, carisma e convites garantidos para o horário nobre. Mas enquanto o público aguardava seus próximos papéis de destaque na teledramaturgia, ela sentiu que o brilho dos holofotes já não preenchia sua vida. Em uma decisão que pegou até mesmo os colegas de elenco de surpresa, Bruna decidiu se afastar das novelas para viver um chamado de fé. Hoje ela vive longe de qualquer glamour, atuando como pastora e liderando jovens em uma igreja no interior de São Paulo. Uma escolha corajosa de quem abriu mão do status de estrela da TV para dedicar sua voz ao altar. Ela foi um dos rostos mais marcantes e desejados da teledramaturgia brasileira entre o final dos anos 70 e a década de 80. Simone Carvalho brilhou em clássicos inesquecíveis como Cabocla, Paraíso e o Fenômeno Estrondoso de Tieta, consagrando-se como musa nacional e estampando as principais capas de revistas do país. Ela tinha prestígio, talento de sobra e as portas sempre abertas no horário nobre da TV Globo. Mas nos bastidores de todo aquele glamour, Simone tomou uma atitude radical que pegou o público de surpresa: abandonou a carreira no auge, converteu-se e foi consagrada pastora evangélica. Mais tarde, passou a estudar e vivenciar as raízes do judaísmo, deixando a vaidade dos holofotes para trás para dedicar sua vida exclusivamente à espiritualidade. Uma transformação profunda que mudou para sempre o destino de uma das atrizes mais lembradas da nossa televisão. Baladas, exposição em rede nacional e milhões de seguidores acompanhando cada detalhe de uma rotina cercada de luxo. Gabi Brandt ganhou fama imediata ao participar da primeira edição do reality de férias com o ex, tornando-se um dos nomes mais comentados da internet e alvo frequente das colunas de fofoca. Mas por trás de todo esse glamour e das manchetes polêmicas, a vida dela tomou um rumo que pegou as redes sociais completamente de surpresa. Em meio ao turbilhão de acontecimentos da família Pôncio, Gabi deu um passo que gerou enorme repercussão. Foi consagrada pastora na Igreja Pentecostal Anabatista. A influenciadora que dominava as festas mais badaladas e os holofotes do entretenimento digital passou a subir no altar para pregar, protagonizando uma das transformações mais comentadas da internet. No início dos anos 2000, bastava ele pisar no palco de um programa de auditório para provocar uma verdadeira histeria coletiva.
Com sotaque charmoso, olhos claros e canções apaixonadas, o cantor francês Chris Duran se tornou o maior galã da música no Brasil, emplacando trilhas de novelas de grande sucesso e virando presença constante na televisão. Ele vivia o auge absoluto do assédio e dos holofotes. Mas em 2003, um gravíssimo acidente automobilístico quase tirou a sua vida e mudou seu destino de forma drástica. No leito de recuperação, diante da fragilidade de toda aquela fama, ele viveu uma profunda transformação espiritual. Ele abandonou a carreira de astro pop internacional, foi consagrado pastor e hoje viaja ao mundo ministrando em igrejas, usando a sua voz e a sua história de sobrevivência para impactar milhares de vidas no altar. Nos anos 90, o Brasil vivia a explosão do sertanejo romântico, e era quase impossível ligar o rádio sem ouvir a voz marcante de Marcelo Aguiar. O sucesso foi tão estrondoso que, além de emplacar o hit inesquecível Não Dá Pra Desligar, ele foi convidado para protagonizar a novela Estrela de Fogo na Record, tornando-se um dos rostos mais admirados da televisão daquela época. Ele tinha tudo o que um artista sonhava: multidões nos shows, prestígio e portas abertas na teledramaturgia. Mas nos anos 2000, no auge dessa projeção nacional, Marcelo tomou uma decisão que pegou o público de surpresa. Ele decidiu abrir mão de todo aquele circuito secular para dedicar sua vida e seu talento à fé. Foi consagrado pastor na Igreja Renascer em Cristo, trocando os holofotes da TV pelo altar para liderar pessoas e transformar histórias longe da ficção. Hoje, além de pastor, ele atua como deputado estadual por São Paulo. Nos anos 90, ele viveu o ápice que qualquer jogador sonha: fazer parte de um dos maiores esquadrões da história do futebol brasileiro. Como zagueiro daquele lendário São Paulo comandado por Tele Santana, Gilmar Santos conquistou a América e o mundo, levantando as taças da Libertadores e do Mundial Interclubes. Ele conheceu a euforia dos estádios lotados, a consagração máxima nos gramados e o peso de marcar época no esporte. Mas quando a carreira chegou ao fim, a sua vida tomou um rumo totalmente diferente dos bastidores da bola. Gilmar decidiu mergulhar de cabeça na fé, foi consagrado pastor e, ao lado de sua esposa, a cantora gospel Aline Barros, passou a liderar um dos ministérios de maior visibilidade do país. O campeão mundial trocou a glória dos gramados para dedicar sua vida inteira ao altar. Ver essas trajetórias nos faz perceber que os aplausos, os contratos milionários e a fama nem sempre preenchem o que realmente importa. Para cada um desses artistas, a verdadeira realização não estava sob as luzes dos estúdios ou nos gramados lotados, mas na decisão de viver um propósito muito maior no altar. E para você, qual dessas transformações mais te surpreendeu? Deixe aqui nos comentários qual desses nomes marcou mais a sua memória e já se inscreve no canal para não perder as nossas próximas histórias das celebridades brasileiras.